Olá, vamos à solução desse exercício 12, tá? Da lista de potencial elétrico, se não me engano. Então, esse problema 12, ele fala o seguinte, ele pergunta qual deve ser o menor valor para o campo elétrico, de modo que a carga fique na iminência de colidir com a placa inferior. Né? Eu falei de outra forma aqui, tá? Mas é isso que ele está perguntando, né? Porque se você calcular um valor acima desse menor valor, ela vai passar com certa folga pela placa inferior, tá? Então a gente tem que calcular para a iminência de haver a colisão, ok? E aí para isso, né, a carga, o próton, ela tem de deslocar, né, escalarmente aqui 2 centímetros para baixo e 10 centímetros para baixo e na vertical, né, e 10 centímetros para a direita na horizontal, tá? Eu coloquei algumas informações, a força elétrica vai estar para cima, por quê? Porque a placa é positiva, porque a carga elétrica ela é positiva, então ela vai ser atraída pela placa negativa, tá ok? Coloquei a orientação do campo, esse ângulo θ, segundo o texto, vale 45 graus, e é isso. Então, assim, pelas informações que a gente tem aqui do problema, né, eu tenho a variação do espaço na horizontal e também tem a velocidade inicial com que ela foi lançada, né? Se eu não me engano, 10 elevado a quinta metros por segundo, correto? Com isso, a gente consegue encontrar o tempo que a partícula vai percorrer esses 10 centímetros na horizontal, tá? Esse tempo é o mesmo tempo que ela leva para percorrer os 2 centímetros na vertical, ok? Com isso, a gente consegue achar a aceleração e, aplicando a segunda lei de Newton, a gente consegue encontrar o campo elétrico que ele pede, tá? Então vamos fazer por etapa aí. Primeiro, a gente vai calcular qual é esse tempo. Então aqui eu vou colocar primeiro passo aí, vai. A gente calcula o tempo que a carga leva para deslocar 10 centímetros em relação ao eixo horizontal, tá? Então vamos lá, vou aplicar aqui o sorvete, né? Ou seja, ΔS é igual a VOX vezes o tempo, tá? O ΔS, segundo ele, vale 10 centímetros em metro. A gente sabe que isso aí dá 10 elevado a menos 1, é isso? O VOX, segundo ele, o VO, né, a velocidade de lançamento inicial, é 10 elevado a quinta. Acontece que como a gente está decompondo os vetores velocidades aqui, né, que é VOY, aqui é VOX, aqui é o VO, a gente tem cosseno de θ, né, que é cosseno de 45 graus, que seria raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo. Tá? Eu vou isolar esse tempo, então vai ficar aqui T é igual a 2, tá? Passei multiplicando aqui, eu vou passar esse 10 elevado a quinta dividindo, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, tá? Eu já fiz a continha aí das potências, sobre raiz de 2 segundos. Tá? Então esse é o tempo que a carga leva para poder estar percorrendo 10 centímetros na horizontal e 2 centímetros na vertical, ficando na iminência de colidir com a placa inferior. Tá? O que eu vou fazer agora? Como eu tenho o tempo, a informação de tempo, eu vou aplicar o sorvetão na vertical, né? Uma vez que você tem um movimento acelerado nessa direção. Então, aplicando o sorvetão, eu consigo encontrar a aceleração aceleração que a carga está sujeita. Então, ΔS é igual ao VOYT mais o A, que é o que eu quero, T quadrado sobre 2, certo? ΔS seria 2 centímetros, então você tem aí, deixa que eu estou considerando positivo, tá? Assim, eu vou colocar 2 centímetros positivo aqui, porque a orientação do eixo, dos eixos coordenados, no caso do eixo Y, está para baixo, tá? Então o deslocamento escalar aí é positivo, a velocidade nessa direção também, em sentido, é positiva, e daí vai. Isso é igual ao VOY, né, que a gente sabe que seria o 10
elevado à quinta vezes o seno de θ, que no caso seria seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, vezes o tempo, tá? O tempo a gente já encontrou, já vou substituir, né? Que vale isso aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6 sobre raiz de 2 mais a t quadrado. Aqui eu vou colocar o 2, né? Ó, t quadrado ficaria 2 ao quadrado, que dá 4. Aqui raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 dividido por 2 é 2. Tá? E aqui vai ficar 10 a menos 6 ao quadrado, é 10 a menos 12. Correto? Eu já fiz todas as continhas aí para adiantar. Beleza. Eu vou simplificar, né? Raiz de 2 com raiz de 2, 2 com 2, 2 com 2, ficando 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 1. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que vai ficar 2. Aliás, eu vou vir para cá. Acho que, né, eu vou ter espaço aí. Então vamos lá. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, que é igual a 10 a menos 6. Não, a menos 1, perdão. Tá? Eu já fiz a continha, né? 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 1. Mais a vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Fazendo conta, né, eu vou colocar esse 10 elevado a menos 1 como sendo... Eu vou só copiar isso aqui e vou passar para a esquerda, mas eu vou colocar esse 10 elevado a menos 1 como sendo menos 10 elevado a 10 a menos 2, só para igualar com a base do 2 vezes 10 a menos 2, que é igual a 10 elevado a menos 12, certo? Pois é, 2 menos 10 a gente sabe que é 8, fica então menos 8 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui vai ficar esse cara vezes o A. Passando dividindo, a gente encontra. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar menos 8 vezes 10 elevado a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Razão pela qual a aceleração deu negativa é porque eu considerei que para baixo, sentido para baixo na vertical, é positivo. Então, como a aceleração está para cima, uma vez que a força, né, elétrica está para cima, ela tem de vir com o sinal trocado. Tá? Então, isso faz sentido. Só que a gente vai usar o módulo dela quando a gente tiver de calcular o campo elétrico. Tá bom? Mas a informação está coerente. Além disso, ele pergunta... ele quer saber qual é o campo elétrico, correto? A única força que atua no sistema, segundo o próprio texto, é a força elétrica. Tá? Então, pela segunda lei de Newton, a resultante das forças tem de ser... Tá? Então, aqui a gente está numa etapa 3, a resultante da força tem de ser a força elétrica, correto? E daí o que a gente sabe? Que a resultante das forças é o produto da massa pela aceleração e que a força elétrica seria o módulo de Q vezes o campo elétrico, correto? A massa do próton é 1,6 vezes 10 a menos 27. A aceleração seria 8, lembrando que não importa o sinal aqui, vezes 10 elevado a 10, que é igual ao módulo de Q, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, informações do texto e o E. Certo? Isso aqui a gente corta, ó, ficando, portanto, que E é igual a 8. Ó, aqui vai ficar menos 27 com mais 10, vai ficar menos 17. Então fica 10 elevado a menos 17 dividido por 10 elevado a menos 19. Isso aqui fica 8 vezes 10 elevado a 2 Newton Coulomb. Tá? É isso que ele pediu. Espero que você tenha entendido. Obrigado e bons estudos.